Quem foi Jerônimo Savonarola? O povo de toda a Itália afluía, em número sempre crescente, a Florença. A famosa Duomo não mais comportava as enormes multidões. O pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção desenfreada na própria igreja. O povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões ardentes do pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões, coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam-lhe fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos das cidades dobravam em sinal de vitória. Se o ambiente político fosse o mesmo que depois veio a ser na Alemanha, o intrépido e devoto Jerônimo Savonarola teria sido o instrumento usado para iniciar a grande reforma, em vez de Martim Lutero. Apesar de tudo, Savonarola tornou-se um dos ousados e fiéis arautos para conduzir o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registradas nas Sagradas Escrituras. Jerônimo era o terceiro dos 7 filhos da família. Nasceu de pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico na corte do Duque de Ferrara, e os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô. No colégio, era aluno esmerado, mas os estudos da filosofia de Platão e de Aristóteles deixaram-lhe a alma sequiosa. Foram, sem dúvida, os escritos de Tomás de Aquino que o mais influenciaram a entregar inteiramente o coração e a vida a Deus. Quando ainda menino, tinha o costume de orar, e ao crescer, o seu ardor em orar e jejuar aumentou. Passava horas seguidas em oração. A decadência da igreja chega de toda a qualidade de vício e pecado, o luxo e a ostentação dos riscos, em contraste com a profunda pobreza dos pobres, magoavam-lhe muito. Passava muito tempo sozinho, nos campos e à beira do rio Pó, em contemplação perante Deus, ora cantando, ora chorando, conforme os sentimentos que lhe ardiam no peito. Quando ainda jovem, Deus começou a falar-lhe em visões. A oração era sua grande consolação. Os degraus do altar, onde se prostrava horas a fio, ficavam repetidamente molhados de suas lágrimas. Houve um tempo em que Jerônimo começou a namorar certa moça florentina, mas quando ela mostrou ser desprezo a alguém da sua orgulhosa família Strozzi, unir-se a alguém da família de Savonarola, Jerônimo abandonou para sempre a ideia de casar-se. Voltou a orar com crescente ardor, enojado do mundo, desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos e cansado de presenciar injustiças e perversidades que o cercavam, coisas que não podiam remediar. Resolveu abraçar a vida monástica. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de se tornar monge, mas rogou que o aceitassem para fazer os serviços mais vis da cozinha, da horta e do mosteiro. Na vida do claustro, Savonarola passava ainda mais tempo em oração, jejum e contemplação perante Deus. Sobrepujava todos os outros monges, em humildade, sinceridade e obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, posição que ocupou até sair do convento. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bologna, Frei Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi o desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado com os dogmas e demais lugares. A contemplar 1 ano no convento de São Marcos, foi apontado instrutor dos noviciados e, por fim, designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução.
sentia cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor que se aproximava, e às vezes entregava-se trovejar do púlpito contra a impiedade do povo. Eram tão poucos os que assistiam às suas pregações que Savonarola resolveu dedicar-se inteiramente à instrução dos noviciados. Contudo, como Moisés, não podia escapar à chamada de Deus. Certo dia, ao dirigir-se a um frei, viu repentinamente em visão os céus abertos e passando perante seus olhos todas as calamidades que sobreviriam sobre a igreja. Então lhe pareceu ouvir uma voz do céu, ordenando-lhe anunciar estas coisas ao povo. Convicto de que a visão era do Senhor, começou novamente a pregar com voz de trovão, sob nova unção do Espírito Santo. A sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes depois andavam atordoados, sem falar, nas ruas. Era coisa comum durante seus sermões homens e mulheres de todas as idades, de todas as classes, romperem em veemente choro. O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia e sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão, durante o qual ficou imóvel por 5 horas. Quando seu rosto brilhava e os ouvintes da igreja contemplavam. Em toda parte onde Savonarola pregava, seus sermões contra o pecado produziam profundo terror. Os homens mais cultos começaram então a assistir às pregações em Florença. Foi necessário realizar as reuniões na Duomo, famosa catedral, onde continuou a pregar durante 8 anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. O corrupto regente de Florença, Lorenzo Medici, experimentou todas as formas, a bajulação, as peitas, as ameaças, os rogos, para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecado, e especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era debalde, contratou o famoso pregador Frei Mariano para pregar contra Savonarola. Frei Mariano pregou um sermão, mas o povo não prestou atenção à sua eloquência e astúcia, e ele não ousou mais pregar. Nessas alturas, Savonarola profetizou que Lorenzo, o Papa e o rei Nápoles morreriam dentro de 1 ano, e assim sucedeu. Depois da morte de Lorenzo, Carlos V na França invadiu a Itália e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres, em vez de oprimi-los. Foi neste tempo que o povo fez grande fogueira na Piazza de Florença e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidade. Não acaba e não cabia mais na grande Duomo o seu imenso auditório. Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, foi queimado em praça pública, com as palavras: "O Senhor sofreu tanto por mim." Terminou a vida terrestre de um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Apesar de ele continuar até a morte a sustentar muitos dos erros da Igreja Romana, ensinava que todos os que são realmente crentes estão na verdadeira Igreja do Senhor. Alimentava continuamente a alma com a palavra de Deus. As margens das páginas da sua Bíblia estão cheias de notas escritas enquanto meditava nas Escrituras. Conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto. Passava noites inteiras em oração e foram-lhe dadas revelações quando em êxtase ou por visões. Seus livros sobre a humildade, a oração, o amor, continuam a exercer grande influência sobre os homens. Destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar a verdade que Deus, pôs em seu intermédio, gravou no coração do povo através do grande pregador Jerônimo Savonarola.